Bom dia, pessoal. Hoje é 2 de fevereiro de 2016 e vamos continuar com o nosso estudo de matemática para negócios. Se você não viu as aulas anteriores, vai perceber que este curso, né, de matemática para negócios, ele inicia fornecendo uma base sobre os números, né, de um modo geral, né, números naturais, números inteiros e números fracionários. Dentro do estudo dos números, aliás, dando sequência ao estudo dos números, nós vamos estudar uma aplicação prática desses três conceitos, que é o estudo das regras de três. Tanto as regras de três simples, aquelas que unem apenas duas frações, né? E as regras de três compostas, que reúnem mais de duas frações, cada fração representando uma grandeza, né? Tipo metro, dinheiro, tá ok? Então, essa é a base de matemática para os negócios. Depois, na sequência, esse estudo passa para regras de sociedade, né? Regras de sociedade, que é a divisão proporcional de grandezas, né? Regras de sociedade. Quanto cada família tem que dar para fazer um churrasco, sabendo que uma tem 3 pessoas, outra tem 7 pessoas, como que vai ser dividido isso, né? Em mesinhas de restaurante, pode ser muito útil, essa regra de sociedade. Tá? Alguém que só tomou refrigerante e um grupo lá inteiro tomou um monte de uísque, cerveja, salgadinho. A pessoa que tomou só o refrigerante e estava ali apenas para acompanhar os amigos, não precisa entrar na divisão igual do dinheiro, né? Que graça tem, ok? Então, vamos para o nosso primeiro slide, né? Vamos lá para o PowerPoint e vamos para o nosso primeiro slide ver um exercício, ok? O que o exercício diz é que... Deixa eu só acertar aqui para a caneta. O nosso exercício diz que o arrendamento de um imóvel de 20 hectares e 5 ares foi de R$ 10.025. Quanto custará o arrendamento de outra propriedade se ela tem 5 hectares e 20 ares? Olha só que tipo de grandeza a gente está lidando aqui. Hectare e are, ok? E nós temos aqui mais um, ó, hectare e are. Meu Deus, o que é hectare e o que é are? Vamos tentar transformar tudo isso para uma única medida. Eu não vou somar hectare com are, não vou trabalhar com isso. Eu vou fazer muito mais simples, vou transformar tudo isso em uma única medida. Vamos ver que medida é essa. Um are nada mais é do que uma medida de área. E ela um are equivale a 1 decâmetro quadrado. Vamos dar mais um passo. E o que é um decâmetro? Um decâmetro, 10 metros. Olha só. Um are, cuja medida é só o A, um are equivale a 1 decâmetro quadrado. Ok? E 1 decâmetro equivale a 10 metros. Vamos para frente. Ok? Mas não tão para frente assim. Tá? Um decâmetro equivale a 10 metros. Olha só que coisa interessante. Um decâmetro equivale a 10 metros. Um decâmetro quadrado nada mais é do que 10 metros vezes 10 metros. Eu soltei a caneta aqui porque ela estava avançando os slides automaticamente. Veja só.
um decâmetro quadrado equivale a 10 metros vezes 10 metros, já que um decâmetro é 10 metros. Tá. Então, um are é igual a um decâmetro quadrado, que é igual a 100 metros quadrados. Ficou fácil. Ficou fácil. Agora eu sei o que é um are. Um are é uma área que equivale a 100 metros quadrados. É uma área que tem 10 metros de lado. Uma área que tem 10 metros de lado. Isso é um are. Ficou fácil. Veja só esse raciocínio aplicado ao hectare. Um hectare tem 1 hectômetro quadrado. Mas que troço é um hectômetro, né? Veja só. Um hectômetro é igual a 100 metros. Um hectômetro é uma medida de comprimento equivalente a 100 metros. Portanto, um hectare é um hectômetro quadrado, nada mais é do que uma área que tem 100 metros de cada lado. Então, um hectômetro quadrado é igual a 100 metros vezes 100 metros. E aí nós temos uma área de 10 mil metros quadrados, que é isso aqui. O que é um hectare? Um hectare é uma área que tem equivalente a 100 metros de lado e que me dá um total de 10 mil metros quadrados. Ficou fácil, vou transformar essas medidas todas aqui em metros, sabendo que um are é 100 metros quadrados e um hectare é 10 mil metros quadrados. Veja só. Nós temos que um hectare, né, é igual a 100 ares. Esta área aqui, de um hectare, equivale a 100 áreas dessas aqui, ó, 100 ares. Vamos lá, para frente. Portanto, 20 hectares e 5 ares corresponde a uma medida de 20 vezes 100 metros quadrados, 20 vezes 10 mil metros quadrados, mais 5 ares, que é 5 vezes 100 metros quadrados. Ok. Então, equivale a quantos metros quadrados? É só operar essa conta. 20 hectares mais 5 ares equivalem a exatamente 200 mil metros quadrados mais 500 metros quadrados, que dá 200.500 metros quadrados. E a outra, 5 hectares mais 20 ares, né? 5 hectares e 20 ares corresponde a uma área de 5 vezes 10 mil metros quadrados, que é o hectare, mais 20 vezes 100 metros quadrados, que é o are. Né? Então, estamos transformando tudo em metros quadrados. Então, 5 hectares e 20 ares, 5 hectares e 20 ares, me dá 52 metros quadrados. Então, pronto, fizemos a transformação. A área maior equivale a 200.500 metros quadrados. Esta área aqui foi transformada em metro para 200.500 metros quadrados e foi arrendada a este valor. A outra área de 5 hectares e 20 ares, né, equivale a 52 mil metros quadrados, e ele quer saber por quanto que foi arrendado. Vamos lá. Uma regra de 3, uma regra de 3 simples, envolvendo apenas duas grandezas. Quais são essas grandezas? Área e arrendamento, área e dinheiro. Então, 200.500 metros quadrados equivale a um arrendamento de R$10.025. E uma área de 52 mil metros quadrados equivale a um arrendamento de quanto, se a proporção for direta? Ora, montamos a regra de 3, que você está vendo aqui, regra de 3 montadinha, ok? Agora é só aplicar o conceito de regra de 3. Se aqui diminui, ó, você pode ver que diminui de 200.500 para 52 mil. Significa
que aqui vai diminuir também, né? Se diminui a área arrendada, vai diminuir o valor do arrendamento, que nós estamos supondo que é direta, proporção direta, ok? Eu coloco a setinha para baixo, onde está a incógnita x, e sei que a outra vai ter seta para baixo também. Isso só para a hora de montar as equações. Olha como fica a equação. Como as setas são montadas para baixo, as grandezas que estão em cima permanecem no numerador e as que estão embaixo vão para o denominador. Então, essa seta só me diz que eu não preciso inverter estas posições das grandezas, né? Então, 200.500 está para 52.000, assim como 10.500 está para x. É só calcular o valor de x. X é igual a 52.000 vezes 10.500, dividido por 200.500, que vai me dar x igual a 2.600. Ok. O problema aqui, a parte mais difícil, é a transformação das unidades, né? É preciso estar atento que 1 hectare, o que é 1 hectare? 1 hectare é uma área que tem 10 metros de lado, que vai me dar 100 metros quadrados. Então, 1 hectare é igual a 100 metros quadrados de área. E isso uma área. E 1 hectare é uma área que tem 10.000 metros quadrados de lado. Perfeito? Montado, entendido isso, transformei essa unidade, essa área que está em hectares e áreas, eu transformei em metros. Tá aqui. Fiz a mesma coisa com a área menor. E aí é só montar a proporção e temos que o arrendamento da área menor vai sair por R$ 2.600. É isso, esse é o nosso primeiro problema. Daqui a pouco a gente volta com mais um problema disso. Até já. Olha o nosso próximo exercício. Com 80 quilos de algodão, fabricam-se 120 metros de tecido. Quantos quilos serão necessários para se fazerem 500 metros do mesmo tecido? Você percebe que esse é um exercício de regra de 3, porque ele tem 3 grandezas apenas. Regra de 3 simples, porque ele só tem 3 grandezas. Tem 2 grandezas, aliás. Dessas 2 grandezas, ele deu 3 informações e ele quer a 4ª informação. É muito fácil resolver esse tipo de exercício. Eu estou batendo nisso aqui para lhe mostrar a técnica de como resolver regra de 3. Olha aí, foi utilizado o algodão para fabricar tecido. E temos aqui 80 quilos de algodão fazendo 120 metros de tecido. Ele quer saber, usando 500 metros de tecido, quantos quilos de algodão vai fazer. Veja, que eu já marquei aqui, que ele aumenta. A quantidade de tecido a ser fabricada aumenta de 120 para 500. Então, se a quantidade de tecido vai aumentar, isso quer dizer que a quantidade de algodão requerida também terá que aumentar, ok? Tá aí, Coloco a seta para baixo para dizer que na fração que eu vou montar, o 80 vai ficar em cima e o x vai ficar embaixo. Como é uma regra de 3 direta, aqui eu também coloco uma seta para baixo, ok? Olha só, está aqui embaixo a interpretação disso. 80 quilos fabricando 120 metros de tecido, 500 metros de tecido, vai precisar de mais algodão. Então, as duas ficam regras de 3 direta. Tá aí, as duas setas para baixo. Na hora de montar a fração, eu vou manter os valores que estão na parte de cima, eu vou manter no numerador. Os que estão na parte de baixo, eu vou manter no denominador. Olha como é simples isso aqui. Está montada a equação. É só isso que o problema quer. Isso é regra de 3. Simples de resolver. Tá ok? Então, tá aí, 80 está para x, assim como 12 está para 50. Resolveu isso aí. X igual a 333. Perfeito. Entendido?
O importante aqui é a técnica de montagem, tá? As duas grandezas aumentam proporcionalmente. Como elas aumentam proporcionalmente, você mantém a fração da mesma forma como você montou o problema. Tá legal? Se aumenta a quantidade de tecido, você vai precisar de mais algodão. Aumentam as duas. Vamos para o próximo exercício. Rapidinho para a gente ver essa dinâmica. Determinar em quilômetros a distância entre duas cidades A e B, sabendo que um automóvel, para percorrê-la, andou 20 minutos a 72 km por hora e depois 45 minutos a 36 km por hora. Precisamos, não é, encontrar o tempo que ele gastou. Precisamos encontrar a distância entre as duas cidades, verificando se ele andou durante 20 minutos a 72 km por hora, quantos quilômetros ele andou nesse trecho. E depois, durante 45 minutos, ele teve que reduzir, talvez pelas condições da estrada, né? Ele vinha aqui numa estrada boa, em 20 minutos ele fez 72 km por hora. Depois a estrada piorou e ele precisou de 45 minutos para fazer 36 km por hora. Qual a distância entre as duas cidades, né? Ele vinha no asfalto e depois ele passou por uma estrada ruim. Ou ele vinha numa estrada mais ou menos e passou por uma estrada pior ainda, ok? No primeiro trecho, vamos olhar para o primeiro trecho, que é esse trecho de 20 minutos a 72 km por hora. Uma hora tem 60 minutos. Vou passar esse hora para minutos. Se durante 60 minutos, né, ele fez 72 quilômetros, isso significa que em 20 minutos ele fez quantos quilômetros? Se diminui, o tempo vai diminuir a distância percorrida, ok? Olha aqui a montagem. Vamos primeiro montar o segundo trecho, né? Depois a gente volta aqui para montar a sequência disso. Então, em 60 minutos ele fez 36 km por hora no segundo trecho. Depois, em 45 minutos, ele fez uma distância X. Veja que diminuiu, o tempo aqui diminui. Como o tempo diminui, vai diminuir também a distância percorrida. Vamos lá, voltando ao primeiro trecho. Em 60 minutos, ele fez 72 km. Em 20 minutos, vai fazer menos. Então, está diminuindo aqui o tempo, portanto, vai diminuir a distância percorrida. Como diminui, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que as grandezas são diretamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra também aumenta. Se uma diminui, se o tempo diminui, significa que a distância também vai diminuir. E aí é só montar as duas equações, né? A regra de 3. Isso aqui é que a gente chama de regra de 3, né? A proporção entre as duas grandezas. Coloco no numerador o que está aqui em cima, ó, como as duas grandezas são proporcionais, né? 60 e 72 em cima, 20 e x embaixo. É só resolver esta proporção. Ficou uma hora. Ele vai percorrer no primeiro trecho 24 km. O que é que isso quer dizer? Que ao andar durante 20 minutos a 72 km por hora, significa que essa distância total tem 24 quilômetros. O primeiro trecho tem 24 quilômetros. E o segundo trecho, como as grandezas são proporcionais, né, eu vou manter no numerador o que está em cima e no denominador o que está embaixo. Vou manter no numerador essas duas grandezas e no denominador essas outras duas, porque elas são diretamente proporcionais. E eu sei disso porque ao diminuir o tempo de percurso, eu vou certamente diminuir a distância. Tempo e distância são grandezas diretamente proporcionais. Ok, trabalhando esta proporção, né, eu vou chegar a um x de 27 km. Então, o primeiro trecho tem 24 km,
O segundo trecho, pior da estrada, do percurso, tem 27 quilômetros. Aí agora é só somar o 24 com 27, eu tenho que a distância total entre as cidades é 51 quilômetros, ok? Então vamos para o nosso próximo exercício, esse aí, ó. Um operário faz em 10 dias certo serviço, cujo coeficiente de dificuldade é 0,4. Quantos dias gastará para fazer outra tarefa se o coeficiente for 0,68? Ou seja, se o grau de dificuldade for 0,68. Então, em 10 dias ele faz um trabalho que tem grau de dificuldade 0,4. Digamos que ele está cavando uma vala e o terreno tem um certo nível de dureza 0,4. E outra vala tem um nível de dureza maior. Quantos dias ele vai levar? A gente já percebe que são grandezas diretamente proporcionais, porque se aumenta o grau de dificuldade de trabalho, vai precisar de mais dias. Ó, em 10 dias, ele faz um trabalho que tem um grau de dificuldade 0,4. Aumentando o grau de dificuldade, vai aumentar o número de dias, né? Olha só, aumentando o grau de dificuldade, aumenta o número de dias. Portanto, as duas grandezas são diretamente proporcionais. Coloco setas para baixo e monto a equação. 10 está para x, assim como 0,4 está para 0,68. Aqui o que é que eu fiz? Multipliquei por 100 em cima, né, no 0,4, e multipliquei por 100 embaixo. Então, fiquei com 10 está para x, assim como 40 está para 0,68, né? Está para 68, tá aqui, ó. Multipliquei, isso aqui é o resultado de multiplicar por 100. E aqui é o resultado também de multiplicar por 100. Muito bem, fiquei com isto daqui, tá certo? Com essa forma, 10 está para x, assim como 4 está para 68. Agora, daqui desta mudança, desta formação aqui, eu vou passar para esta formação. Como que eu fiz isso? Cortando 0 aqui e 0 aqui. Ó. Ficou 1 está para 4, assim como x está para 68. Ficou fácil agora a transformação disso, né? Ó, ficou 4x igual a 68. 4x igual a 68, x igual a 17. Portanto, ele vai precisar de 17 dias, vamos voltar lá ainda, ele vai precisar de 17 dias, né, para fazer o trabalho que ele levou 10 dias, né? Como ele levou 10 dias para fazer esse trabalho que tinha esse grau de dificuldade, agora ele vai precisar de 17 dias para fazer o trabalho que tem outro grau de dificuldade. Muito bem, vamos para o nosso próximo exercício, que é esse que está aí na tela, em que ele diz que uma turma de operários faz certa tarefa em 45 dias. Então, uma turma de 15 operários faz certa tarefa em 45 dias. Em quantos dias a mesma turma, ou seja, aqueles 15 operários, né? Em quantos dias a mesma turma fará outro serviço cuja dificuldade é 4/5 da do primeiro? Olha, é 4/5 da do primeiro. É como se a primeira dificuldade, a primeira tarefa tivesse um grau 1 de dificuldade e a segunda tivesse um grau 4/5. Vamos ver como é que a gente monta isso. Operários. 15 operários em 45 dias fazem uma tarefa com um grau de dificuldade qualquer que seja o grau de dificuldade, tá? A segunda turma vai encontrar uma dificuldade 4/5 daquela. Então,
A mesma turma, 15 operários, vai precisar de quantos dias para fazer um trabalho que tem dificuldade de 4/5? Olha só, eu eliminei os operários. Eu eliminei os operários. Eu não preciso deles aqui. Tá? Eu não preciso, nesta segunda montagem, dessa grandeza operários. Não sei por que acontece isso, mas tudo bem. Uma hora a gente aprende. Eu eliminei isto aqui. Vamos lá. De novo, me obedeça, PowerPoint. 15 operários eu eliminei, porque são turmas iguais. Posso fazer a simplificação 15 por 15, ok? Aí monto aqui a proporção, a regra de 3, né? Ó, 45 está para x, assim como 1 está para 4/5. O que é que isso quer dizer? Serão necessários 45 dias para fazer o trabalho com grau de dificuldade 1. Se o grau de dificuldade cai para 4/5, porque 4/5 é menor do que 1, significa que eu vou precisar de menos dias. Ou seja, as grandezas são diretamente proporcionais. Mais uma vez, elas são diretamente proporcionais. Só que, ao invés de usar operários, eu estou usando o grau de dificuldade. Ó, baixou menos aqui, menos aqui. Agora, é só montar as frações, mantendo no numerador o 45 e o 1, e no denominador o x e o 4/5. Olha só. X será igual a 45 vezes 4/5, né? Multiplicando em x aí, ok? Ficou 36 dias. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que a segunda turma, né? Que a mesma turma, para fazer um segundo trabalho com grau de dificuldade menor, vai precisar de menos dias, ok? Vai precisar de menos dias, 36 dias. Vamos mais um exercício para montar a regra de 3. Uma turma de pedreiros, cuja habilidade calculada é de 5,4, né? Faz 1.620 metros quadrados de calçamento por mês. No mesmo período, quantos metros quadrados fará outra turma cuja habilidade é 4,75? Veja que diminuiu a habilidade. Como diminuiu a habilidade, essa turma vai fazer menos metros quadrados de calçamento. Vamos lá, vamos montar o problema. As grandezas são metros quadrados e habilidade. 1.620 metros quadrados são construídos, de calçamento são construídos, são feitos, por uma turma que tem habilidade 5,4. Vai diminuir, vai diminuir a habilidade. É uma turma que ainda está no estágio anterior do conhecimento de montar calçamentos, né? Então, como diminui a habilidade, vai diminuir a quantidade de metros quadrados. Olha só, metros quadrados e habilidade. Se diminui a habilidade, diminui a quantidade de metros quadrados. Seta para baixo, indicando que na hora de montar a equação, eu vou deixar no numerador aquilo que já está em cima. E no denominador, o que está embaixo. 1.620 sobre x, 5,4 sobre 4,75. Ok? É isso aí. Agora é só resolver essa equação aí, e nós teremos 1.620. O que é que eu fiz aqui nessa passagem aqui? Eu multipliquei por 100. 5,4 vezes 100 deu 540. 4,75 vezes 100 deu 475. X igual a 1.620 vezes 475 dividido por 540. Pegando uma calculadora ou fazendo isso na ponta do lápis, você vai chegar a uma área de 1.425 metros quadrados que a segunda turma vai conseguir fazer, né, no mesmo tempo que os outros pedreiros. Eles vão fazer menos área porque eles têm uma habilidade menor, ok? É isso aí, por enquanto. Vamos ver se dá mais tempo para mais um exercício? Ele é rapidinho, vamos lá.
Para calçar um pátio que mede 40 metros de comprimento e 15 metros de largura, usaram-se 9.600 pedras. Quantas pedras são necessárias para outro pátio com 30 metros de comprimento e 18 metros de largura? Vamos montar o problema. Metros quadrados de calçamento e quantidade de pedras. Eu ainda não sei. O que eu sei é que é diretamente proporcional, né? Então eu vou colocar aqui, ó. Quantos metros quadrados de área tem o primeiro calçamento? 45 vezes 15, porque a área do calçamento, né? A área do pátio é 45 por 15. O segundo pátio, 30 por 18. Vamos lá. Então, tá aí. Agora eu tenho 600 metros quadrados de pátio, precisam de 9.600 pedras. 500 metros quadrados de pátio vão precisar de menos pedras, portanto, são grandezas diretamente proporcionais. Se diminui a área do pátio, diminui a quantidade de pedras. Ou seja, vou manter na fração essa ordem aqui, ó. 600 em cima, 540 embaixo, 9.600 em cima, 540 embaixo. Manter essa mesma ordem. Veja só. 600 está para 540, assim como 9.600 está para x. E aqui eu comecei a fazer minhas transformações. Ó. Cortei 600 aqui, cortei 2 zeros ali com 2 zeros aqui, ficou 6 está para 540, assim como 96 está para x. Aí é só desenvolver as duas, a fração, e eu vou chegar a uma quantidade de 8.640 pedras para o segundo pátio. Menos pedras porque o pátio é menor, ok? É isso aí, por enquanto a gente para por aqui, tá? Depois a gente volta com mais uma aula a respeito desse assunto, e eu peço a você que dê uma entrada lá no nosso blog, né? Você pode me encontrar no Nobre Silva, arroba blogspot.com. Ok? Também eu vou estar lá no Facebook. No Facebook basta você digitar Academia Nobre Silva. Com a Academia Nobre Silva, você me encontra no Facebook, no Google Plus e no YouTube. Basta digitar Academia Nobre Silva. O Nobre Silva é junto, tá ok? Ah, aqui faltou o Academia, que é academianobresilva@blogspot.com. Isso é no meu blog. Ah, se quiser deixar alguma mensagem, pode deixar em algum desses lugares: Blogspot, Facebook, Google Plus, YouTube. Dê sua opinião, ajude com a sua opinião, a gente vai tentar fazer melhorias, né? Afinal de contas, isso é para vocês mesmos, tá ok? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!